Havia um jovem chamado Ezequias, filho do rei Acás. Ele tinha apenas 25 anos quando se tornou rei de Judá. Imagine só, tão novo e já com a responsabilidade de cuidar de todo um povo. Mas havia algo diferente em Ezequias. Enquanto muitos reis que vieram antes dele escolheram caminhos errados, servindo ídolos e esquecendo-se de Deus, Ezequias tomou uma decisão especial. Ele queria agradar ao Senhor de todo o coração. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos logo nos primeiros dias do seu reinado. Ele percebeu que algo muito triste havia acontecido em Jerusalém. O templo do Senhor estava fechado e abandonado. As portas estavam trancadas, o altar estava coberto de poeira. E o povo já não oferecia mais louvores a Deus. Era como se a casa de Deus tivesse sido esquecida. Mas Ezequias não quis que isso continuasse assim. Ele tomou coragem e disse: "Não, o nosso Deus merece adoração. Vamos devolver a ele o lugar de honra em nossa nação." Então, o rei mandou abrir novamente as grandes portas do templo. Imagine o barulho das trancas sendo quebradas e as portas pesadas se abrindo depois de tanto tempo fechadas. A luz do sol entrou no templo novamente, iluminando aquele lugar que estava escuro e esquecido. Depois disso, Ezequias chamou os sacerdotes e os levitas, homens escolhidos por Deus para cuidar do templo, e disse com firmeza: "Purifiquem a casa do Senhor. Tirem tudo que não pertence a Ele e consagrem este lugar para que possamos adorar o verdadeiro Deus." Os sacerdotes obedeceram. Eles começaram a limpar, retirar os objetos impuros e preparar tudo conforme Deus havia mandado desde os dias de Moisés. Cada canto do templo foi purificado, cada altar foi restaurado, e a casa do Senhor voltou a brilhar como antes. E assim, já no começo do seu reinado, o jovem rei mostrou que seu coração estava voltado para o Senhor. Ele não queria governar com a sua própria força, mas confiar em Deus e obedecer à sua vontade. Esse foi apenas o início da jornada de Ezequias, um rei que fez diferença porque decidiu seguir a Deus de todo o coração. Depois que o templo foi purificado e as portas abertas novamente, o rei Ezequias não parou por aí. Ele sabia que o povo de Judá havia se afastado de Deus e que era preciso muito mais do que apenas limpar o templo. Era necessário limpar também os corações e trazer de volta a verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias olhou para a cidade e viu quantos altares estranhos haviam sido erguidos nas colinas, nas praças e até mesmo nas casas. Altares onde o povo queimava incenso para falsos deuses, que não falavam, não ouviam e não podiam salvar. Isso entristeceu muito o coração do rei, porque ele sabia que só havia um Deus verdadeiro. Então, com firmeza, Ezequias deu uma ordem: destruam todos os ídolos da terra. Quebrem as imagens, derrubem os altares falsos, pois somente o Senhor deve ser adorado. Os homens saíram pelas cidades e um grande movimento começou. Os altares pagãos foram derrubados um por um. As estátuas de pedra e madeira foram quebradas em pedaços, e o povo começou a ver que o rei estava levando a sério a restauração da fé em Deus. Mas Ezequias queria fazer algo ainda maior: restaurar a festa da Páscoa, a celebração que lembrava como Deus havia libertado os israelitas da escravidão no Egito. Essa festa não era celebrada com tanta alegria e devoção desde os dias do rei Salomão. Ezequias enviou mensageiros por toda a terra, até mesmo para tribos vizinhas, convidando todos a virem a Jerusalém para adorar juntos. Alguns zombaram do convite, mas muitos aceitaram e viajaram de longe para participar. Logo, Jerusalém ficou cheia de gente, famílias inteiras, jovens, idosos e crianças, todos reunidos para buscar ao Senhor. Quando o dia chegou, o povo se reuniu no templo. O som dos instrumentos encheu o ar. Símbolos, harpas, trombetas tocavam com alegria.
Os levitas cantavam salmos de louvor, e as vozes se uniam como um grande coral. O coração de cada pessoa parecia se renovar. Havia sorrisos, havia lágrimas, havia uma alegria que ninguém conseguia esconder. A celebração foi tão maravilhosa que o povo decidiu prolongar a festa por mais 7 dias além do tempo normal. 2 Crônicas 3:0-23. Era como se o povo não quisesse que aquele momento acabasse. Foi um tempo de grande alegria e renovação espiritual em Jerusalém, um verdadeiro recomeço na fé. E assim, por causa da coragem e da fé do rei Ezequias, o povo de Judá voltou a se lembrar do Deus que os havia escolhido, protegido e amado. Desde o início, esse foi o tempo da grande restauração da adoração, onde todos voltaram a cantar, celebrar e se alegrar na presença do Senhor. O tempo passou, e o rei Ezequias continuava a conduzir o povo no caminho do Senhor. Mas, um dia, uma notícia assustadora chegou até Jerusalém. O rei da Assíria, Senaqueribe, estava vindo com um exército enorme. A Assíria era o império mais poderoso da época. Os soldados eram fortes, bem treinados e estavam acostumados a conquistar cidades e reinos inteiros. Eles destruíam muralhas, tomavam terras e levavam tudo o que queriam. Onde o exército da Assíria passava, ficava apenas destruição e medo. Logo, os vigias de Jerusalém viram de longe a poeira levantada pelo exército inimigo. Eram milhares de soldados marchando juntos, com escudos brilhando ao sol, cavalos fortes e armas afiadas. O som dos tambores de guerra ecoava, e o povo dentro da cidade ficou aterrorizado. O rei Senaqueribe enviou mensageiros para zombar de Jerusalém. Eles gritavam em voz alta para que todos pudessem ouvir, até mesmo os que estavam em cima dos muros: não confiem em Ezequias. Ele diz que o Senhor vai salvá-los, mas nenhum outro Deus salvou os povos que conquistamos. O que faz vocês pensarem que o Deus de vocês pode? Essas palavras deixaram muitos com medo. Alguns começaram a tremer, pensando: será que é verdade? Será que não temos chance contra um exército tão grande? Mas o rei Ezequias não deixou o medo tomar conta do seu coração. Ele se levantou diante do povo e falou com coragem, lembrando a todos quem estava ao lado deles: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa do rei da Assíria e do seu grande exército. Com ele está apenas a força humana, o braço de carne. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. 2 Crônicas 32:7-8. As palavras do rei encheram o povo de esperança. Eles sabiam que o exército inimigo era grande, mas também sabiam que o poder de Deus é muito maior do que qualquer exército humano. E assim, mesmo cercados por soldados fortes e arrogantes, Jerusalém se manteve firme, confiando no Senhor que nunca abandona o seu povo. Esse foi o momento em que a ameaça de Senaqueribe parecia invencível. Mas o rei Ezequias lembrou a todos que o poder de Deus é maior do que qualquer inimigo. O rei Senaqueribe continuava a zombar de Jerusalém. Ele mandava mensageiros gritarem contra os muros, dizendo: não se enganem com as palavras de Ezequias. O Deus de vocês não pode salvá-los. Nenhum Deus das outras nações conseguiu impedir o poder da Assíria. Essas palavras eram duras, quase como flechas no coração do povo. Muitos ficaram assustados, pensando que não havia saída. Afinal, como uma cidade pequena como Jerusalém poderia resistir a um exército tão poderoso? Mas o rei Ezequias sabia a quem recorrer. Ele não correu atrás de mais soldados, nem procurou armas secretas. Ele correu para a presença de Deus. Ezequias subiu ao templo, se ajoelhou diante do Senhor e orou com todo o coração. Ele abriu a carta que o rei da Assíria havia mandado com ameaças e a apresentou diante de Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Escuta as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. 2 Reis 19:15-16. O coração de Ezequias.
estava aflito, mas sua fé era maior do que o medo. Ele sabia que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus que reina sobre todos os povos. Então, ele pediu que o Senhor o salvasse, para que todas as nações soubessem que só o Senhor é Deus. E Deus ouviu a oração. Naquela mesma noite, enquanto o exército da Assíria dormia confiante de que tomaria Jerusalém no dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. O anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo. Em uma única noite, o poderoso exército que tanto assustava Jerusalém foi derrotado sem que os homens de Judá precisassem levantar uma espada. A Bíblia diz que 185.000 soldados caíram naquela noite. 2 Reis 19:35. Quando o povo acordou pela manhã e olhou para fora dos muros, ficou espantado. O acampamento que antes era cheio de guerreiros agora estava em silêncio. O exército mais temido do mundo havia sido vencido pelo poder de Deus. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra, sem conseguir cumprir o que havia prometido. Jerusalém estava salva, e todos entenderam uma grande lição. A vitória não vem da força dos homens, mas do poder de Deus. Esse foi o momento em que a oração sincera de Ezequias trouxe uma vitória milagrosa, mostrando que quando confiamos em Deus, Ele luta as nossas batalhas e nos dá a vitória. Depois de tantas vitórias e de ver o poder do Senhor agindo de forma grandiosa, aconteceu algo inesperado na vida do rei Ezequias. Ele ficou muito doente. A doença era tão grave que ninguém achava que ele poderia se recuperar. Um dia, o profeta Isaías foi até o palácio com uma mensagem séria da parte de Deus. Ele disse a Ezequias: "Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, você não vai escapar dessa doença." 2 Reis 21. Essas palavras foram como uma flecha no coração do rei. Ezequias, que ainda era relativamente jovem e cheio de planos, agora ouvia que sua vida estava chegando ao fim. Então, com o coração quebrantado, ele virou o rosto para a parede e começou a orar com lágrimas. Chorando, Ezequias falou com Deus: "Senhor, lembra-te de que tenho andado fielmente diante de ti, com coração sincero e fiz o que é reto aos teus olhos." 2 Reis 23. As lágrimas rolavam pelo rosto do rei. Era uma oração sincera, saída do fundo da sua alma. Ele não pediu riquezas, não pediu vitórias sobre inimigos, não pediu nada além de uma coisa: mais tempo de vida para continuar servindo ao Senhor. E algo maravilhoso aconteceu. Antes mesmo de o profeta Isaías sair do palácio, Deus falou com ele novamente e mandou que voltasse até Ezequias com uma nova mensagem: "Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. E acrescentarei mais 15 anos à sua vida." 2 Reis 25-6. Imagine a alegria de Ezequias ao ouvir isso. Ele, que estava deitado, fraco e quase sem forças, agora recebia de Deus a promessa de mais anos de vida. Era como se um novo futuro tivesse sido aberto diante dele. E foi exatamente o que aconteceu. Ezequias se recuperou, voltou a se levantar e, como Deus havia prometido, foi ao templo agradecer. Aquela cura foi um dos maiores exemplos de como Deus escuta as orações sinceras do seu povo. O povo de Judá também aprendeu uma grande lição: o Senhor não é um Deus distante, mas sim um Pai que ouve cada oração, cada choro, cada súplica de coração aberto.